Boa noite, tudo bem, meus queridos? A paz de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, feliz Páscoa! Nessas oitavas de Páscoa, nessa Páscoa prolongada, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome da Santíssima Trindade, reunidos para bendizer e adorar o nome do nosso Deus, do nosso bom e amado Deus. Vamos fazer uma oração, né? Quer falar um oi, Dessa? Fala aí um oi, ficou escondidinha semana passada, né? Oi, pessoal, feliz Páscoa, louvado seja Deus, que neste nova Páscoa, nessa nova ressurreição, nossos corações possam exalar ainda mais o amor de Jesus. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós queremos já neste momento, né, recorrer à Virgem Santa, nossa Mãe Bendita, entregar para ela cada pessoa que num determinado momento vai estar vendo esse nosso bate-papo, entregar as nossas famílias, entregar os membros da nossa comunidade, entregar as pessoas que se confiam às nossas orações. Nós queremos, ó Mãe Santíssima, introduzir todo o Brasil, todo o mundo, todas as pessoas que nós conhecemos dentro do Teu ventre neste momento, que mergulhados em Teu ventre materno, elas possam se sentir amparadas, protegidas. Queremos pedir também que o Espírito Santo de Deus, queremos convidar o Espírito Santo, que é nosso amigo, que traz as coisas que estão no coração do Pai, no coração de Jesus, para vir nos inspirar neste bate-papo. Não é um momento de formação, é um momento de bate-papo, mas nós queremos trazer assim para perto, para essa partilha, as coisas que estão no coração do Pai, as coisas que estão no coração de Jesus. Então nós também te entregamos a Virgem Santa, este momento, para que nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Espírito Santo traz para nós. Que com os anjos, com arcanjos, nós possamos estar ligados à Igreja Celeste. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos nós aqui de novo. Estevãozinho está aqui. Acordado. Princesa Laís está ali também, né? Vai estar respondendo as mensagens, vai estar acompanhando. E está um príncipe aqui também, só que esse príncipe acho que é tímido, não vai vir querer falar oi não. Será que ele quer? Se quiser, não quer, né? Bernardo também está aqui, né? Então, estamos todos aqui reunidos, né? Para fazermos uma partilha, fazer esse bate-papo, né? A gente pede licença aí para você que está preparando o jantar, para você que está esperando, né, acabou de chegar do trabalho, de repente que está saindo fora, né? Você que está nessa quarentena e tem os horários aí mais adequados, né? Exatamente, nós pedimos licença para adentrar o seu lar, adentrar a sua casa, nós da comunidade Sal e Luz, para continuarmos essa partilha que nós estamos fazendo, né, sobre o meu lar, o meu Carmelo, essa experiência de trazer aquilo que é vivido na vida monástica para a nossa casa, né? Então, é sobre este livro aqui, dá para ver certinho lá? E o meu sinal é ruim, demorado. Então, é sobre este livro aqui que nós estamos meditando, tá? Esse livro, como para quem não viu, né, a live passada, ele é de Dom Máximo Lapone, um italiano, né? Ele é um monge e ele escreveu sobre a regra de São Bento e nos trouxe uma novidade espetacular, né, Andressa? Sim. Que a regra de São Bento foi escrita para as famílias. E nós começamos a trabalhar o livro um pouquinho, né, na semana passada, e hoje nós vamos dar a continuidade.
na semana passada com a Lá, que nós falamos, né, sobre o trabalho, né? Então nós vimos a parte do trabalho e aí a gente entrou também um pouco na parte da alimentação, né? As refeições. E foi bem nessa parte que a gente parou no finalzinho da alimentação que eu falei assim, nossa, o papo rendeu bastante, né? E aí a gente foi deixando, né? Aí você gostou, Andressa? Eu gostei bastante, eu achei que foi ótimo. Na verdade, quando a gente fala assim na vida dos santos, eu pelo menos, a gente nem imagina que eles podem agregar tanto assim, principalmente os monges, né? Eu não imaginava que daria para viver uma vida que os monges nos ensinam dentro da nossa casa, né? Eu achei que era algo assim separado. Lá eles vivem assim e aqui a gente vive assim. Quando a gente percebe que dá para introduzir uma coisa dentro da outra, fica bem legal. E fica mais ordenado também. Isso, é. E se você para pensar, né, na questão da antiguidade, é porque se a gente fala antiguidade, tem gente que até torce o nariz, né? Porque acha que é conservadorismo, coisa do tipo. Mas as famílias, né, de antigamente, e se a gente traz mesmo a tradição um pouco europeia, medieval pra gente, que a gente vê mais na história, né? Porque o Brasil, né, a América tem 500 e poucos anos, né? Mas se a gente pensa Mais, né? quando tinha, por exemplo, né, os clãs, né, britânicos não, mas dos escoceses principalmente, né, os clãs, ou seja, eram as famílias, e em torno daquelas famílias se agregavam às vezes outras famílias e se viviam, né, como se fosse mesmo um povo, né, tinha aquela casa e normalmente, e o sinônimo de se ter uma casa grande não queria dizer que eram realmente ricos, né, mas é porque era a forma, né, do que as pessoas iam se chegando, isso, né? do que as pessoas costumam chamar, né, do patriarcado, né, que vem até de uma forma pejorativa, né, mas a gente quer trazer aqui essa questão positiva mesmo, né, aquilo em volta do lar. Eu tenho uma recordação, né, que meus avós, né, meus avós paternos lá em Minas, vivia-se um pouco isso, porque lá na fazenda mesmo tinha os agregados e hoje assim, meu avô já faleceu, né, desde 2012 ele faleceu já, então a fazenda hoje foi dividida ali, né, alguns, acho que 2 irmãos comprou a parte dos outros irmãos, reformou, a casa principal já não é mais nem a mesma, mas ainda continua assim, né, os agregados ali, né, aqueles que fazem parte. Então quando fala assim em aí Fazenda Santa Luzia, tem aqueles que, né, que fazem parte, pela família que faz parte morando junto, que é quando a gente traz para as realidades, por exemplo, ali do Paraná, até mesmo do interior de São Paulo, né, que meu esposo vive, eram as colônias, né? A colônia, né? Aquela fazenda. Pega o príncipe ali para ele vir conversar com a gente, que ele quer conversar, né, meu amor? Nossa, risão. Então, assim, as colônias. Então, meu esposo, né? Ele veio criança aqui para Campinas, mas viveu essa realidade também, né? Dentro de uma fazenda. Oi, príncipe! Fala oi pra todo mundo lá, ó. Ele viveu essa realidade, né? Então, tipo assim, a fazenda do avô e várias casas. Então, assim, são essas coisas que a gente para pensar de antigamente, e era nesse contexto que São Bento também construiu o mosteiro dele, né? Então, olha só que interessante. Nesse contexto, para a vida familiar, é que ele trouxe essa realidade para os mosteiros. Por quê? Né? Porque o mosteiro, ele é também, a pessoa, ela sai da sua família, né, da sua família biológica para se dedicar inteiramente a Deus. Porém, o ser família, se viver como família, é um mandamento de Deus, é um processo natural de Deus para o homem, né?
o exemplo disso é como nós falamos nas lives passadas. Jesus nasceu no seio de uma família por causa disso. Deus criou o homem e a mulher e constituiu família. A própria Santíssima Trindade é uma família. Então essa realidade do mosteiro, na verdade, ela está imitando o padrão, modelo familiar. Só que hoje a gente vê que é necessário uma volta, né? Nós precisamos então trazer aquilo que está lá, que deu certo, para dentro das nossas casas. Para quê? Para que a família volte a funcionar novamente. E mais uma vez eu acho que a quarentena foi assim, propícia para que a gente possa voltar para dentro do nosso lar, né? Voltar para dentro de nós mesmos e trazer para o nosso lar um aconchego que se merece um lar, né? Para que a gente possa ter mais pessoas agregadas também, né? Sim. Porque se a nossa casa não está ordenada, tanto nossa casa física quanto o nosso coração, como que as pessoas vão poder se achegar? Né? Como que a gente vai poder acolher? Né? Então eu acho que mais uma vez nessa quarentena, pelo menos assim, experiência minha, né? Eu tô aprendendo que a gente pode tirar tudo a gente pode tirar um bem, né? Sim. E mais ainda agora. É aquilo que nós falamos, né, no nosso primeiro encontro, né? O que a gente pode fazer nesse tempo de quarentena? É um tempo triste, não tem como a gente negar, né? Nós estamos vivendo exatamente, no sentido espiritual, nós estamos afastados do nosso maior amor, né? Do nosso alimento. Nós estamos namorando a Jesus, o nosso esposo, apenas virtualmente, né? Isso não é legal. Eu tive a graça muito grande de, na Páscoa do Senhor, conseguir receber o Senhor, né? Através de uma missa privada, mas quantas e quantas pessoas não conseguiram? Não consegui. Então, e olha que eu tentei. Então esse é um momento que é um momento de tristeza pra gente, né? É um momento de sacrifício, mas as nossas vidas elas passam por isso, né? E se a gente passa por isso, aí a gente pega na mão de Jesus então e pergunta, né? Que bem maior a gente pode tirar disso tudo, né? O bem maior que a gente pode tirar disso tudo é deixar ver o que Deus vai fazer disso, né? E a gente tem certeza que é uma oportunidade, já que nós estamos obrigados a estar em casa, é uma oportunidade de então a gente pensar o que eu preciso ordenar lá em casa, o que eu preciso fazer. E foi isso que nós começamos a falar, né, no encontro passado, né, aqui do livro, mais uma vez para vocês verem, né? E hoje, dando a sequência, eu achei o assunto assim muito interessante, porque tá aqui, né, lá ela é psicopedagoga, ela entende bastante dessa parte educacional, mas ela entende também, né, assim, de criança, essas coisas assim, que nos ajuda também confirmando, não só com a sua vocação como consagrada da comunidade, mas também do seu trabalho cotidiano, né? E tá aqui também a Andressa, né, que é da área da saúde, que tem experiência, né, dessa questão da saúde aí, e não diretamente de tudo que a gente está dizendo, mas que pode embasar a gente também, de como a gente está puxando a fé também, né? Nessa questão da fé e da razão também, né? Não é apenas... não é só emoção, exatamente. Porque uma das coisas que a gente vê que o inimigo tenta fazer nesse período é justamente... roubar a cena, né? Invadir a nossa emoção e deixar com que isso nos torne mais vulneráveis ainda. Sim. Né? Então, gente, né, vamos ver aqui. A Sandra está aqui com a gente, né? Quero aproveitar a oportunidade. Parabéns para Sandra, né? Sandra, nossa inspiradora, né? Nossa matriarca aqui do harém, do esposo, né? Que Deus abençoe muito, viu? Tá a Sandra também leal, né? Que é a outra Sandra do Paraná, mas é a de Pinhão. Meu abraço para você e para suas meninas, viu? E as nossas filhas que estão aqui, né? A Júlia, a Sol, a Maísa, né? A gente manda um abraço para todas, tá a Andréia com a gente, a Tati, o Marcelo, tá o Paulo também, da Shalom, né? Nosso abraço ao Paulo, Luciana, a Camila, né? A gente confunde, né? Quem que é quem? Porque Luciana e Luciana, mas a gente só chama de cá, né? Um abraço a todas vocês, viu, meninas? Que
quiserem mandar aí as suas perguntas, vocês podem estar mandando, tá bom? Que a gente vai, na medida do possível, tentando responder, né? Porque é um bate-papo mesmo, uma partilha, né? Bem envergonhada. A gente vai aprendendo, né? A gente falava assim, que Sal e Luz não tem carisma para esses negócios de internet, não. Nosso negócio é no face a face, não tem nada de face a face, não. Porém, né? Precisou. A necessidade, A água bateu na bunda, a gente aprendeu a nadar. Tá aprendendo ainda. A gente precisa, né? Então a gente pede perdão, a gente sabe que o nosso áudio é ruim, a gente tenta melhorar de alguma forma, né? Mas a gente está aqui para tentar ser luz, né? Não dá pra gente, nesse momento, tudo está assim inacessível, que a gente utilize essa parte, né? Então no livro, na parte passada, a gente parou bem assim, né? Falando da alimentação, que a gente estava falando o quanto a gente pode trazer essa riqueza do mosteiro para os nossos lares também, né? E a gente falava de uma coisa que a ciência, né? Nutricionismo, né? A nutrição, que as nutricionistas falam que os especialistas em alimentação saudável falam da autenticidade, zonalidade e territorialidade, né, dos alimentos. E aí eu acho que como tem tudo tão a ver com o restante que a gente vai discutir hoje sobre o livro, quando vai falar, por exemplo, sobre a divisão da casa, né? É muito interessante para a gente sobre isso, né? Então é essa parte assim, eu vou pular um pouquinho, deixar para falar lá na frente, dando sequência, né? Então assim, como que nesse período que, né, a gente traz assim, eu não posso sair de casa, aqueles que podem ficar em casa, que estão ficando em casa, né? Aqueles que estão mantendo mais ali a quarentena, que tem pessoas que não conseguem, né? E estão aí na linha de frente, né? E as nossas orações por todos eles, né? E a gente entende tudo isso. E também fica um pedido para as pessoas ficarem em casa, né? Aquelas que podem ficar, né? Aquelas que podem ficar em casa, que se previnam, né? De alguma forma se previnam. Que não criem pânico, né? Porque eu acho que não tem necessidade. Que nós precisamos nos confiar em Deus. Porém, assim, né? A gente sabe que acima de tudo não é contra homens de carne que nós estamos lutando, né? Então, que a gente possa aproveitar esse momento para aqueles que podem, para ordenar a nossa casa, ver aquilo que pode ser feito e também o que pode ser melhor, né, André? Aproveitar, né? O que pode ser melhor, exatamente. Então, assim, transformando a nossa casa. Eu dizia, a gente não está podendo sair de casa, né? Eu não sei como que está, né, as meninas aí do Paraná, né? Eu não sei como é que está com vocês a situação aqui. Mas a situação aqui, até da igreja, ela veio primeiro por causa de uma ordem civil, né? Foi a prefeitura, o nosso bispo recebeu ordem judiciária, tudo, né? E agora vai ter um decreto na próxima semana, desse decreto, que você não vai poder ir mais na farmácia em lugar nenhum sem máscara. Ou seja, são coisas que a sociedade civil está nos impondo, né? E de uma certa forma a igreja tem acatado aquilo que foi pedido, que até a princípio Dom João até tinha falado, né? Vamos aguardar para ver, né, como vai ficar. E o aguardando, ele foi obrigado, né, a fazer isso. E foi obediente, né? A gente está sentindo muito, mas a gente sabe que Deus vai tirar um bem maior de tudo isso, né? Então, assim, você imagina, você está aí dentro da sua casa. Muitas pessoas estão surtando, né? Muitas pessoas estão ficando, né, deprimidas, como a gente falou na live passada, né? Casais se separando nesse período por causa disso, né? Que triste que é saber que você não consegue conviver com os seus, né? Então eu acho que esse é o momento onde Deus ele vem colocar à luz tudo aquilo que nós podemos melhorar, tudo aquilo que... E essa quarentena acontecer isso, o que para muitos cristãos foi bom, revela também para muitas outras pessoas
o que nós precisamos melhorar na nossa casa, na nossa vida, né? Porque não é possível que uma família não consiga conviver. Sim, né? E assim, até porque foi a família foi você mesmo que escolheu, né? Foi o seu noivo, a sua noiva, né? O seu marido, a sua esposa. Então, assim, de certa forma, é bom tentar resgatar o que... Do mesma forma que a gente tenta resgatar o primeiro amor de Deus, né, Brina? Tentar resgatar esse amor, porque existe, tá aí em algum lugar. Se perdeu por falta de tempo, por falta de oportunidade, por falta de momentos, mas agora está tendo essa oportunidade de se reconciliar, né? De amar verdadeiramente, né? Porque o amor não é um se sentimento, reconhecer, né? Que não é uma fácil escolha, mesmo. Né? Tem muitas coisas que realmente não são fáceis de lidar em uma vida familiar, com filhos ou sem filhos, né? Mas de certa forma é um se reconhecer e saber também aceitar as dificuldades do outro, né? E saber compreender o limite, o espaço do outro, né? Escutar, ouvir, falar, silenciar, né? Porque hoje em dia as pessoas não sabem mais silenciar, né? Só querem falar pá, é papo, né? Não sabe ser só o pá, esperar depois, né? Ver as consequências. Então eu acho que é um momento oportuno, né? Para que a gente possa também se reconhecer. Sim, com certeza. Mas e aí onde essa oportunidade, né? Essa regra de São Bento, ela vem trazer pra gente essa oportunidade da gente trabalhar isso na nossa família, na nossa casa. Então você imagine lá, você está com todos os seus membros de família, né? Por que não ordenar isso de uma forma que, se o mosteiro ele existe, né? Se a regra de vida das congregações, se elas existem, é para a santificação, por que isso não pode ser a santificação da sua família? Eu sei que isso muitas vezes é desafiador, né? É algo muito desafiador. No entanto, é desafiador, mas é algo que é possível para quem fizer uma escolha. E talvez como vocês, né? Isso não serve para todos os momentos da sua casa por causa da realidade particular de cada família, mas um aspecto ou outro eu creio que seja muito importante, né? E aí, dando sequência do que nós estávamos falando, é interessante que tem a parte do vestuário, né? Não sei nem se vai dar para vocês verem aqui, né? Para vocês verem como que eu estou seguindo o livro mesmo, né? Porque os monges eles usam um hábito, né? Eles usam uma roupa que os caracterizam, né? E eles falando, né? Pra gente trazer isso para casa também, né? Nossa, mas como vai trazer? Vai ter uma roupa? Não é nesse sentido, mas é exatamente trazendo essa questão de o quanto, por exemplo, assim, a roupa, ela traz uma dignidade para a pessoa também, né? A gente fala, o ano passado falou-se bastante, né, sobre o linho novo, né, a roupa, o filho pródigo que recebe roupa nova, sandálias, né? Então tudo isso a gente trazer para a espiritualidade da casa, nas coisas mais simples do mundo, gente. Nós não estamos falando aqui de coisas tão complexas, mas coisas simples, igual, por exemplo, assim, né, as pessoas estão confinadas dentro de casa e aí o que virou o negócio agora? É o pessoal, aí eu vi até uma brincadeirinha desses memes, né? As pessoas colocando assim, aumentou o consumo de pijama e chocolate. As pessoas não tiram nem o pijama mais. Não tiram nem o pijama, né? Então, essa questão da constituição familiar é você também, essa questão da vestimenta também. E o interessante assim, né? Minhas crianças lá em casa, elas têm essa regra também, então elas sabem. E o engraçado é que quem colocou isso foi o Xande, porque eu sou um pouco mais relaxada até nesse sentido, né? Sou mais lenta pela manhã, né? Pela manhã eu gosto mais de rezar, não presto atenção a detalhes, essas coisas, né? Mas o Xande, ele educou as crianças. Então, assim, acordou, tirou o pijama antes do café, é o que ele fala. Antes de tomar café, todo mundo tira o pijama e coloca a sua roupinha. Dobra o pijama bem dobradinho.
estica a cama. Aí eu falo, nossa, olha, meu esposo não sabe, mas está fazendo coisa de carmelita mesmo. Ele já ensinou as crianças. Gente, eu tenho criança, 2 de 5, né? Uma de 7, uma de 9, e tem minha filhada que chega às 7 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sábado, e chega às 7 horas da manhã também. E como ela vê todas as crianças falando, ela fala, madrinha, deixa eu te te ajudar a arrumar a sua cama. Por quê, né? Porque é a regra. E ele fala, tem que ser esticadinho o lençol. Gente, é um barato, viu? Roupa, assim, e as crianças, elas arrumam a cama, coisa mais linda. E até gostam, né? Até gosta, vai lá e coloca o ursinho, e pendura o macaquinho, e o pijama tira, dobrado no cantinho da cama. Por quê? Porque tem esse momento, é o momento que vai dizer quais são todas as coisas, né? E eles também já têm assim, roupa de missa e roupa de missa. A Lavínia também aprende a dobrar, ela coloca assim e coloca e fala, dobrei! Ela é mais pequenininha, né? Então, assim, tudo no processo, já tá com isso na cabeça e vai aprendendo, né? Mas, assim, é nesse sentido, dessa espiritualidade, que São Bento está trazendo essa vivência pra gente, né? Por quê? Porque assim como a nossa postura ela é importante pra gente rezar, ela é importante para tudo, a nossa vestimenta também, né? Então, assim, você ter a roupa de ir pra missa, ou seja, a roupa que você vai colocar para sair, é uma coisa importante, porque vai trazer a celebridade do momento, né? Celebrar o momento. Uma festa, né? Sim. Uma festa, no aniversário, no casamento, né? Ir à missa é algo que nos leva num lugar santo, num lugar sagrado, né? Sim. Então a gente tem que pensar nisso, né? Então, já que a gente está assistindo pela TV, então vamos colocar uma roupa adequada, né? Pra gente se encontrar com o nosso amado, mesmo sendo assim, na tela. Sim, né? E é legal ver as crianças. Não em cima da nossa cama de pijama e ainda quer fazer comunhão espiritual e sentir Jesus. Né? Então, legal, assim, né? é se preparar para aquele momento. Santa Teresa, Santa Catarina de Sena, ela dizia, né, que a comunhão sacramental é um cálice dourado, mas a comunhão espiritual também é um cálice bom de prata, é inferior. Né? Então, assim, não deixa de ter a sua sacralidade. Né? Então, é muito interessante essa questão. Como nós falávamos dos alimentos, que a gente falava também, né, a questão do alimento. Hoje as coisas estão muito assim, ó, em cima da gente, jogada. Aí o que acontece? Não come direito, come tudo que quer, né? Então assim, não existe mais o bolo no aniversário, o brigadeiro no aniversário, o refrigerante de final de semana, a comida gostosa de final de semana. É tudo que eu quero na hora que eu quero, sem uma regra, sem ter um relacionamento, né, com a comida. Porque a comida, ela precisa ter um relacionamento, né? Hoje eu estava fazendo a comidinha das crianças ali, eu acho até que enchia assim de uma alegria. Dom Gilberto ensinava a gente que não existe orgulho bom, né? Que eu falava, que orgulho ali? Filha, não é orgulho, orgulho é orgulho, é alegria. O que você sentiu foi alegria de ver assim, né? Mesmo a gente trabalhando ali, né? Aquele prato colorido, né? Nossa, o prato tá colorido. Eu não fiz carne hoje nem nada assim, mas eu tinha ali, tinha cenoura, tinha nem lembro o que eu fiz mais hoje, mas estava bem colorido. Ah, tá, tinha berinjela, tinha cenoura, tinha arroz preto, aquele prato bem colorido, sabe, assim, e as crianças, assim, comem aquilo de uma boa vontade, Tem né? adulto que nem conhece, né, Brina? Tem muito adulto que nem conhece, né? Eu também tô aprendendo agora essa fase da alimentação. Eu mudei a alimentação da Lavínia, né, por alguns problemas de saúde que ela teve. E muitas coisas que eu tenho feito pra ela, eu mesma não conhecia. E ainda tinha preconceito. E falava, ai, credo, deve ser ruim. Ai, credo, não vou comer, não vou dar isso pra ela porque vai ser ruim, né? E fui aprendendo que não é ruim, né? Ruim é isso que a gente come todo dia, industrializado, e não sabe o gosto verdadeiro que tem. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que é uma questão de hábito mesmo, de mudança, né? E aí a gente traz isso pra gente como uma certa regra, porque a gente deseja se regrar, porque quer trazer para o nosso lar como um Carmelo, que nos dias celebrativos, né? Nos dias celebrativos existe a celebração, mas nos dias comuns é aquela alimentação regrada também, né? Alimentação que não falta coisas saudáveis.
saudáveis, mas uma coisa mais apetitosa, mais saborosa, a gente traz para celebrar. Esse é o sentido de celebração, né? Então pode ir. A Andressa vai se ausentar um pouquinho com o Estevão, mas a gente continua aqui e vai se conversando, né? Dá para ouvir daqui também. Então, assim, essa questão da roupa é algo que a gente também deve trazer para o nosso lar, assim, de característica. Teve uma coisa que eu gostei muito quando as crianças chegaram em casa, né? A gente fez uma camiseta, né? Aquele negócio de vestir a camisa, não sei, é uma coisa assim, muito simbólica, mas a gente fez a camiseta da família Esteca, né? Onde as crianças, cada uma colocou a sua mãozinha, né? E formou ali a camiseta da família Esteca, né? E é só um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Mas para a gente pincelar e passar aqui essa parte do vestuário, né? Aí depois no livro ele vai entrar sobre a parte das divisões da casa, né? Essa parte aqui ela é um pouco assim mais difícil, né, pra gente. Por quê? Porque hoje a gente vive num aglomerado, né? Tá aqui a Lá e a Andressa que moram em apartamento, né? Talvez uma dificuldade até maior, né? Para quem está em apartamento, porque normalmente os apartamentos são mais compactos, né? Para a gente conseguir dividir tudo, né? E aí eu fico pensando às vezes, né? Como que se levou a tudo isso, né? Na constituição familiar, de todo mundo só reunido em torno dos grandes centros, né? Eu fico muito preocupada, né, nesse tempo, com esses grandes centros, onde todo mundo está ocupando muito mais pessoas por metro quadrado, assim, né? E com as coisas que virão, né? Porque todo mundo sabe que uma hora vai chegar a grande tribulação, né? E a gente já está entrando nela em muitos aspectos. E como é difícil a gente conseguir seguir esses conselhos, tanto do Padre Jonas, como conselhos de místicos da igreja que a gente já ouviu, que a gente já viu, dentro desse contexto, né? Dentro dessa realidade em que a gente vive hoje, que é difícil até mesmo a gente conseguir separar a divisão da nossa casa, né? Mas o muito interessante que eu vejo, que o livro ele traz pra gente, é assim, né? Na medida do possível, né? Nos congressos de mulheres a gente falava bastante sobre isso, né? Mas na medida do possível, o que eu consigo fazer para que minha casa ela tenha, por exemplo, um lugarzinho de oração, né? Tem um lugar lá que é só seu, que é sagrado, né? Tem um lugar ali que é reservado para a sua família se reunir, porque se a gente pensa no mosteiro, por exemplo, ele vai ter a capela, ele vai ter o locutório, ele vai ter sempre um local, né? A gente pegando a divisão, por exemplo, do Carmelo, que é uma das realidades que eu mais conheço. No Carmelo vai ter o claustro, né? Que é o lugar onde só as carmelitas adentram e cada uma tem a sua clausura, que é o seu quarto. Aí tem o jardim, que é para os momentos de recreação, que é recreação ou os artesanatos, onde elas ficam para fora, né? E tem também, né, o refeitório, né? Tem ali o locutório, que é onde elas se reúnem para as orações também, né? As orações das horas. E tem a capela, onde é feito as celebrações litúrgicas, né? Então, esse espaço. Como que a gente consegue se adaptar para trazer isso para a nossa realidade dentro de casa? Quem dera, né, lá, se a gente conseguisse ter uma estrutura, é o sonho nosso, né? Nós da comunidade Sal e Luz, a gente tem o sonho desde 2002 aí do condomínio, né? Nós estamos rezando e trabalhando para isso. Nós compramos uma terra e nós estamos lá, né? Cada um tem o seu lotezinho e a parte comum. Sabe-se lá quando que essas coisas vão sair, ainda mais agora que todo mundo apertou, né? Todo mundo em crise. Mas quem dera a gente conseguisse separar todas as coisas, né? E principalmente aqui no estado de São Paulo, né? A gente tem bastante pessoas aqui do Paraná nos acompanhando, as meninas, né? Lá. E até a Sandra tá falando, né? Que ela lá em
Cadê a mensagem dela? Ela falando, né, que a partir de hoje os comércios lá estão com novos horários e máscara obrigatória para todo mundo. Lá tem bastante terra, né? E lá tem essa possibilidade de construir até maior do que aqui, onde antigamente você ia comprar um terreno, o terreno tinha 250, 300 metros, hoje ele tem 180, mais ou menos isso. Você compra por 200, mas tem como é que chama aquilo lá, dessa NASA no fundo, a viela, fica 180 que você pode construir, fora, tipo assim, mais ainda tem que tirar os recuos, então estão cada vez menores, né? Até os apartamentos também, eles são Os apartamentos, exatamente, os apartamentos são para famílias pequenas, por quê? Porque família numerosa ninguém quer saber mais, né? Então você tem, no máximo o casal e o seu cachorro, né? Ou se evoluírem muito, se ganharem muito dinheiro, se tiverem a promoção que quiseram, se terminarem de pagar o apartamento, aí pensa no primeiro filho, né? Essa é a realidade da nossa sociedade hoje e dos grandes centros, né? Então é isso que a gente está vivendo assim. Mas quem dera a gente pudesse, né, fazer como a gente estava falando das famílias medievais, né, dos clãs, onde você constrói tudo e cada casa tinha uma capela. Hoje não dá. Mas na minha realidade, o que a gente pode fazer na nossa realidade? Né? A minha casa não é grande, né? Ela tem espaço para ficar grande, mas em si ela não é grande. A minha capelinha é onde? É no cantinho da sala, um altarzinho no cantinho da sala, a sua também, né, lá? Né? Então essa é a nossa realidade, mas eu preciso ter aquele espaço onde a família sabe que vai se reunir em torno daquilo. E aí a gente fala nos congressos desde sempre, o que não pode faltar no nosso altar, no nosso lar, na nossa casa, né? O que não pode faltar? Os nossos sacramentais, né? Na casa de uma guardiã do lar, na casa de uma mulher que preza pela sua família, é preciso que sempre encontre um sal exorcizado, é preciso que encontre uma vela abençoada para que seja o sinal do Cristo, sempre acesa nos momentos da oração. Gente, isso não é coisa se ela está aqui conosco ainda, né? A Sol, ela é conhecida pela tia do salzinho. Ela é conhecida, dá uma olhada na internet aqui, se parou. Deu uma travada aqui no nosso Wi-Fi, tá tudo bem aí com vocês? Então, a Sol, ela é conhecida como a tia do... De novo, voltamos? Então, como eu estava dizendo, né, o sinal, os sacramentais, né, o sinal dos sacramentais. A gente deu uma caída, Andressa, dá uma olhada no repetidor lá, se a luzinha dele está acesa. Tá indo aí bem? Aqui, nesse daqui não voltou ainda. Então, aqui ele está como filmando você. E não apareceu nada de mensagem de erro. Vamos lá, vamos tentar. Os arcanjos passem à frente, né? Vamos lá tentar. Tá tudo ok? Então tá bom. Obrigada, Júlia. A Júlia tá falando que voltou. Então, gente, um óleo bento, gente, assim, sabe? Aquilo que a gente trabalha no espiritual, eu acredito fielmente que traz graças pra gente também no sentido espiritual, porque eu já vi testemunhos de que num retiro que eu fui até com a Neidinha, ela falou da água benta, que o rapaz ele queria tirar um demônio que ele tinha colocado no braço e ela mandou ele passar na oração, o Espírito Santo falou para ela que era para falar para ele, passa água benta todos os dias no braço. E a tatuagem desapareceu, né? Então, assim, eu acredito no poder dos sacramentais, mas muito mais do que o poder é também aquilo que a gente traz para a nossa realidade, né? Como a tia Sol, que é a tia do salzinho, as crianças ficou nervosa, teve uma queda, aconteceu alguma coisa, ela vai lá na bolsa e dá um salzinho, é o remedinho, né? A gente tem casos também, passa um olhinho bento, né, na criança que não tá bem, a gente passa no esposo, a gente passa na gente mesmo. Então, é o momento da nossa oração.
né? E no momento da nossa oração, o quanto é importante a gente ter o horário e o local. Não importa que é exprimido, né? A Andressa, ela tá aí com essa história do altar dela até hoje. Mas não importa que ele no cantinho da rack, mas é o cantinho onde está a imagem, onde está o sal, nem cabe mais as coisas que estão apertadas aqui. É a nossa realidade, né? A nossa realidade aqui paulista é essa, né? É a realidade dos apartamentos de todo mundo apertadinho. Mas aí você tem aquele lugar, a hora que a vela acendeu, né? Às vezes a gente tem horário de oração com as crianças, né? O horário que a gente reza, porque tem o horário de oração de todo mundo. Mas assim, eu tenho uma necessidade maior de oração do que as próprias crianças. E as crianças, elas têm um tempo limitado, né? Com a graça de Deus, eu consigo fazer meus filhos rezarem um terço inteirinho sem distração. Mas é o máximo que eu vou conseguir também. Né? Então não adianta eu querer, eu preciso exigir as coisas conforme a idade deles, né? Então é o máximo que dá, mas aí... Uma dezena. Ai, acabou. A sua é menorzinha, né? Então dá para se entender. Mas aí, gente, o que acontece? As crianças estão estudando, ou as crianças elas estão fazendo qualquer coisa, elas passaram pelo nosso canto de oração, ela viu a luz, a vela acesa, elas já falam, a mamãe está rezando, que a mamãe está rezando, a vela está acesa, eu estou com a Bíblia na mão, gente, vamos brincar para lá que a mamãe está rezando. Já trouxe o sentido do local, do sagrado, né? E, gente, pode ser pouco, o Estevão tá rindo para mim, eu tô apaixonada, tô derretida. Então, assim, ó, a gente acha assim, Brina, mas até hoje eu não fiz nada disso, né? Talvez você vai dizer, Brina, até hoje eu não fiz nada disso. Talvez essa quarentena é essa oportunidade de vocês fazerem isso. Ai, Brina, mas aí depois, como que vai ser? Eu vou voltar a trabalhar, eu chego em casa tarde e é tudo muito corrido para mim, tão diferente. Mas eu acho que vai dar para se adaptar. Dá. Né? É porque, tem várias Andressa, coisas que vai dar para tipo assim, vai ficar tão enraizado algumas coisas na gente, que mesmo com a volta de tudo ao normal, eu acho que mesmo assim a gente ainda vai conseguir encaixar. Sim, porque assim, olha, uma coisa que eu falo para vocês por experiência própria, né? Aquilo que a gente faz com amor, com qualidade, ainda que seja com pouco tempo, porque a gente vê muitas mulheres, né? É a nossa realidade de São Paulo. Quantas queriam estar se dedicando totalmente ao lar, mas não tem essa condição. É a nossa realidade. Mas o importante é o coração voltar ao lar. O importante é você fazer aquilo que você pode, no momento que você pode. Aí acabou a quarentena. Exatamente, acabou a quarentena. Né? Qual que é o horário que você tem? Qual que é o tempo que você tem? Não precisa ser muito tempo, né? A nossa oração tem que ser curta, porque todo mundo chega cansado, porque tem que fazer horário de tarefa, porque eu tenho que preparar a janta e a marmita do dia seguinte, não importa, mas dá prioridade. E eu falo para vocês, olha, acho que eu tinha menos de 2 meses que as crianças estavam comigo, né? Porque para quem não sabe, eu tenho 4 filhos, né? Só que 3 deles são meus filhos há 1 ano, né? Eu conheci eles há 1 ano. E assim, quando as crianças chegaram em casa, eles foram viver essa rotina, eles nunca tiveram essa rotina. E hoje eu falo, me parece, talvez eu esteja enganada, né? Mas me parece ser tão natural para eles. E eu não esqueço de contar em menos de 2 meses um testemunho do meu mais velho, do Marcos, que ele falou assim para mim, né? Ele falou assim, mamãe, você sabia que eu nunca tinha ouvido falar de Deus? Ele estava com 8 anos. Ele falou assim para mim, mamãe, você sabia que eu nunca tinha ouvido falar de Deus? Que quando eu estava na minha outra casa, a gente não sabia quem era Deus. A gente só aprendia a enganar, a fazer coisas erradas. Ele falou isso para mim. Ele falou assim, mas aí no lar eles falavam de Deus. Só que eu nunca, porque eles ficaram 1 ano no lar, né? No abrigo. Ele falou, no lar eles falaram de Deus, mas ninguém nunca falou que Deus me ama.
Ele falou isso pra mim, gente. Ele estava menos de 2 meses comigo. Ele falou, no lar nunca ninguém falou que Deus me ama. Agora a gente veio morar aqui. Ele falava assim, ó, com entusiasmo, sabe? Com coração, assim. Ele falava, agora a gente veio morar aqui e você me falou que Deus me ama. E você falou que Deus me ama, que ama todo mundo. E agora, eu que não consigo mais parar de pensar em Deus. Eu que amo a Deus. Gente, não tinha nem 2 meses, né? Pra gente introduzir eles nessa rotina. Como que a palavra fugiu aqui da minha cabeça? Mas o nosso exemplo, né, assim... A intensidade do muda. que a gente vive, não a quantidade, né? O nosso exemplo, né, igual assim, tentar rezar desde pequeno, né, eu tenho amigas que me julgam um pouco. Nossa, mas a Lavínia só tem 3 anos, você já tenta rezar terça, você já tenta não sei o quê, você já tenta... E assim, própria família mesmo não entende, né? Mas faz parte da minha família rezar, né? Mesmo se a gente não consiga rezar um terço junto, mas a gente reza. Mesmo se a gente não consiga ir todos os domingos na missa junto, agora ainda mais com o Estevão, a gente fazia às vezes o Marquinhos de manhã, eu ia à noite, ou às vezes eu ia de manhã, ele ia à noite, a gente tentava se revezar. E as pessoas não entendem isso, né? E assim, muitas nos criticam, mas o nosso exemplo, às vezes não precisa nem chamar. Lavínia, vem rezar com a mamãe. Ela mesma vê rezando, ela vai, fica um pouquinho, reza ali no limite dela, né, da idade, depois ela sai, depois ela volta. Então eu acho que o nosso exemplo, mesmo que seja pouco, um período curto, né, porque a gente também... Infelizmente, não consegue viver 24 horas do dia rezando, nem os monges, né? Muita gente pensa que eles ficam lá 24 horas só rezando, né? E não, mas num período curto que a gente tenha, o nosso exemplo vai, né? Então, no próprio tirar um pijama, limpar uma casa, fazer uma refeição, então essas coisas são fundamentais para eles, né? Sim, e é o que eu quero dizer para você, sabe, que está nos acompanhando, que de repente vive esse peso, né, de não conseguir, mas eu nunca fiz isso, o que adianta eu começar a fazer agora? Adianta. Faz diferença. Sim. E faz a diferença, e o pouquinho que você fizer vai ficar marcado. Eu falo isso por experiência, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente acabou falando nem tanto do livro, mas é o tópico do livro, né? Do que ele traz pra gente, então, das divisões da casa. E é muito interessante, né, o que ele diz assim, né? Ele fala... uma coisa que eu achei muito interessante aqui, né, que eu trago para vocês. Então, o espaço da oração, aí também o espaço da fraternidade, né, que numa família, qual que é o espaço da fraternidade de uma família, hein? Qual que vocês acham que é o espaço da fraternidade de uma família? A mesa. Né? Não, gente, a coisa mais assim interessante, né? Depois que as crianças vieram para casa, que lá a gente, pelo menos eu tenho uma vida missionária intensa. Quase todo final de semana a gente está com trabalho, com missão, com as coisas. Mas um final de semana, pelo menos, a gente reserva para ir na casa da minha mãe, que é para eu encontrar o meu irmão, né? Encontrar assim, os sobrinhos, né? E assim, a gente e todo mundo ficava apertadinho na mesa da minha mãe, que é grande, né? Porque minha mãe não tem assim, a mesa já era grande, né? Porque era a mesa ali de todo mundo, né? Aí, o ano passado, quando as crianças chegaram, eu achei isso o máximo. A primeira coisa que minha mãe fez, gente, foi trocar a mesa dela. Ela pegou aquela mesa que já era grande, colocou na área e comprou uma outra mesa com 12 cadeiras. Né? Para caber a família toda, né? E aí eu falo assim, olha que bonito isso, né? É um sentido assim de acolher, de trazer. Então assim, a gente não tem um parquinho dentro de casa, a gente não tem outras coisas, mas a família se reúne em volta da mesa, e né? É bonito mesmo, Exatamente. Então assim, e agora a gente está em reforma lá em casa, né? E agora, assim, a gente está sem mesa praticamente, né? Então, a mesa pequenininha ali, que não cabe todo mundo, né? Uma mesa aquela mesa era a mesa da família pequena, né? Não cabe todo mundo. E aí, enquanto a gente está nessa reforma, separa. Aí eu falo pro meu esposo assim, ai, amor, eu não vejo a hora de tirar as crianças dessa mesinha, da gente colocar uma mesa para todo mundo junto. Né? Mesmo assim vira festa pra eles. Vira festa pra eles. Mesmo assim vira festa. E se
você propor para eles não sentarem na mesa, vão sentir falta. Sente falta. Porque já é um momento ali da família. Meninas, sobre o sacramental que vocês falavam, teve uma participação aqui da Sandra Leal. Ela disse assim: Beijo, Sandra! Eu sempre pego uma camiseta do meu filho e lavo com água benta. E tenho visto a mudança nele também. Foi uma inspiração do Espírito Santo. E eu também tenho essa mesma inspiração. Eu utilizo esses sacramentais sempre para fazer aquela faxina profética que a Sandra falava. Então, quando eu vou limpar minha casa, no balde lá com desinfetante, com água, eu coloco água benta. Eu coloco, depois que eu limpei o ambiente, o sal exorcizado nos cantinhos da casa. E eu percebi o quanto traças, esses tipos de insetos que a gente sabe que são demônios territoriais, eles não vêm mais. Eu percebo assim, do lado de fora da porta, às vezes, mas não tem dentro. Então, o quanto que... Quando eu vejo assim, na minha mãe, esses dias atrás, ela tinha uns insetinhos dentro do armário de cozinha. E aí eu falei: mãe, isso não é um bom sinal, né? Mas essa questão espiritual, porque ela não sabia de onde surgia, eles brotavam, sabe? Falei: limpa a casa com esses sacramentais que eu quero. A gente presenteia às vezes as pessoas mais antigas, minha sogra, minha mãe, elas deixam de enfeite, mas não utiliza. Pra acabar. Da minha sogra tá inteirinho. Eu fui lá e limpei a casa e usei, e abri. Mas não é essa a ideia, é que a gente realmente faça uso. E se acabar, a gente pede pro Padre abençoar de novo. Sim, fazer esse uso como ela fez, a Sandra, e acreditar e usar com fé, né? De que vai abençoar essa pessoa, ou essa comida, ou essa casa, esse lugar, né? É, exatamente. Também né? ter uma cruz, né, em casa, Sim, né? É bom as pessoas terem uma cruz em casa, colocar na porta, né? Sim. Colocar em algum cantinho, em cima da parede principal. Todo lar que é um mosteiro, que é um Carmelo que se preza, ele tem que ser identificado, né? Ele é identificado com a cruz nas portas, se possível, ou ao menos em uma porta, né? Aí o lugar sagrado, né? O espaço sagrado. Aí o espaço da fraternidade. Gente, uma coisa que ele fala que hoje, assim, sabe? Ou aqueles que têm uma identificação a nível psíquico, os que mais têm, né? Ou então, assim, é deixado de lado, que é a questão da biblioteca. Né? Uma das coisas que a regra de São Bento traz é que todo lar ele precisa ter um espaçozinho para biblioteca. Porque eu me incomodo bastante com os livros lá e eu escondi todos dentro do armário. Não quero nada parecer. Hoje os meus eles ficam dentro do armário, né? Mas eu já estou arrumando espaço para deixar eles, porque eu tenho muito livro, eu realmente gosto muito, né? E até porque empoeira muito, né? E a rinite, as coisas que a gente tem, então deixa dentro do armário. No entanto, das crianças não. As crianças têm a prateleira delas e eu já coloco isso dentro dela, desde pequenininho, né? Então, assim, eu tenho os livros infantis, porque eu quero que eles cresçam com esse gosto, né? O gosto da leitura. Então, assim... E o gosto o prazer começa pela prática ali, né? Pela obediência, de você tem 30 minutinhos de leitura. Ah, mas eu não quero, mas eu não gosto. E a criança, ela vai ser treinada para aquilo, ela vai passar a gostar. Se ela só buscar um livrinho quando ela quiser, dificilmente ela vai querer. Ela tem que ser condicionada. Condicionada. E é tão importante isso, gente, assim, sabe? Para nossa casa e para o nosso lar, eu falo assim, olha, eu já passei a Bíblia para o meu... Tipo assim, eu leio para os meus filhos todos os dias. Todos os dias. Faz parte do nosso cronograma, da nossa rotina. Todos os dias eu leio para eles. E assim, a gente já está indo para a segunda vez. É lógico que eu não pego aqui o livro inteiro, versículo por versículo. Eu pego aquela Bíblia infantil, né? Não aquela infantil que tem só um versículo, a infantil que tem a história toda, né? Que tem a história de salvação desde Gênesis e Apocalipse. Mas a gente já está indo para a segunda vez. Aí uma amiga uma vez perguntou: nossa, a gente num retirinho, né? Nossa, as crianças sabiam as histórias tudo. Eu falei: a gente já leu a Bíblia inteira, né? E além da Bíblia, as histórias dos santos, os dias das histórias dos santos, e o Marcos, que tem 9 anos, aquele livro lá aquele Áurea, não sei,
esqueci como é que é o nome, que é de uma... Tipo a Biblioteca Católica, tem um que é de santos para criança, né? Tipo dia a dia, né? Só que é para criança maior, né? Então tem que saber ler um pouco mais. Tem a historinha também. E você pega lá o material da Cidade de Deus para imprimir para eles, e as histórias dos santos, as coisas tudo direitinho também. Então é importante isso. Vai incentivando. Exatamente, porque se você deixar só o que a escola ensina, né, quem precisa e depende da escola e das redes públicas e de algumas particulares, infelizmente, né, se você deixar só para isso, e é a mesma coisa que a gente traz também para os jornais, para o uso da internet, para essas coisas, se a gente deixar só para essas informações que vão vir, a gente está, né, perdido, exatamente, porque é uma rede de manipulação e comprovado, né? A gente vê aí que a engenharia social não é coisa da nossa cabeça, né? Não é coisa de cristão bitolado, como as pessoas pensam, é coisa que está aí, gente, que é a realidade, né? Eu lembro que no início das nossas formações lá em 2002, a gente assistiu, você chegou a assistir o filme que a gente deu para Flávia passar pra gente, Josie e as Gatinhas, né? É um filme antigo de manipulação pela mídia. E hoje a gente vê o quanto é real isso, né? E manipula mesmo. Manipula, e as pessoas... Os próprios desenhos infantis hoje manipulam as crianças a fazerem coisas erradas. Sim, exatamente. Né? Então, a Lavínia, ela sempre assistiu muito desenho, a gente não filtrava, porque era desenho infantil, era coisinha boba, né? E de repente a gente se deparou com vários desenhos e várias situações que precisou que a gente não deixasse ela assistir, nem os youtubers infantis, porque manipula a criança a fazer coisa errada, manipula a criança a responder aos pais, manipula a criança a perder rotinas pequenas que acaba tendo, né? E na própria desobediência. Então ela começou assim, eu quero isso agora. Né? E da onde veio isso? Sim. Né? 3 anos e falando, eu quero isso agora, eu não vou fazer isso desse jeito. Né? E a gente percebeu que eram os desenhos que ela estava assistindo. Sim, né? Então, até nessas coisas a gente tem que ficar atento, porque às vezes parece lícito, mas no fundo não é tão lícito assim. Tem que ter muita sabedoria, muita ação do Espírito Santo para mostrar pra gente, porque se a gente viu que a criança começou a repetir o comportamento do desenho, a gente sabe que aquilo influenciou e não está fazendo bem, exatamente, né? E aí a gente está com o nosso horário adiantado, né? Não vou conseguir falar tudo, mas eu queria tanto falar sobre isso, né? A questão, por exemplo, assim, do espaço, né? A criança ter o espaço, por exemplo, o quarto, que enche de brinquedo, enche de coisas que, né, ele fala que isso não é da regra de São Bento, né, fala que isso não é bom para a criança. Aquele monte de brinquedo, aquele monte de coisa para a criança, onde ela não vai saber... eu vou até colocar as palavras aqui, sabe, do que ele fala assim, ó... assim, a criança, o que pode desenvolver, porque o quarto é o lugar que ela tem para dormir, é o lugar que ela tem para entrar em contato, mais com a sua intimidade, né? O descanso. Pode ter muitos estímulos. Exatamente. E aí as crianças hoje que tem um monte de brinquedo, né? Cada dia ganha mais um monte de brinquedo, aquele monte de coisa. E eu achei tão interessante o que ele fala, que ele traz assim, ó. Principalmente televisão. Principalmente a televisão. Está na luz da TV. E ele fala assim lá, que a televisão, eu lembrei tanto do Castelo Interior, né, de Santa Teresa, porque ele vem falar que a televisão é uma janela para o mundo. Eu vou até procurar onde está isso aqui para eu ler para vocês. Que é depois do que eu ia falar. Aqui, ó. Os instrumentos presentes nas zonas de estar da casa, nomeadamente nos quartos das crianças, não devem, portanto, transformar os espaços em janelas abertas para o mundo. Na verdade, o que mostram não é o mundo de todo, mas uma monstruosa falsificação do mesmo, né? Então, a casa deve ser, pelo contrário, o lugar onde se vive uma vida autêntica, feita de relações humanas nas verdadeiras.
e não no universo ficcional, de que se faz uso de absurdo e deseducativo para qualquer idade. As atividades lúdicas de trabalho útil e criativo, de estudo, de silêncio e meditação, de oração, de descanso da alma e do corpo. Então, às vezes a gente acha, né, que uma coisa... E eu acho que aí também entra o uso do celular para criança. O uso do celular da criança está explícito aqui. Né? O uso do celular é proibido, ele fala aqui, né? Porque, assim... e essa questão do uso do celular, eu acho que ela é tão importante que a gente pode até deixar para o outro programa. Porque ele está falando de uma questão que não é nem de religião, que não... Exatamente, cognitiva, ela pode até nos ajudar preparando algo sobre isso, porque o que ele está falando aqui é assim, que a criança ela está numa idade de desenvolvimento primário, em que todo o aparelho neurocerebral se encontra em formação. Então, por conseguinte, ela tem absoluta necessidade de constatar o mundo real, marcado por experiências da distância, do peso, do esforço, do frio, do calor, da relação com a natureza, se é viva ou inanimada, e também com as pessoas. Nada disso pode ser substituído por um mundo virtual. Aí hoje a gente entende quantos comportamentos das crianças, né? Fica quietinha aí, ó, toma o celular aqui. E assim, né? por experiência própria, é um caminho que demora para voltar depois, né? Porque a gente criou o hábito de dar o celular para a Lavínia, né? E hoje, para a gente conseguir tirar o celular dela, é muito difícil. Então, assim, é um caminho que, se a gente não percebesse a tempo... poderia sim ser um caminho sem volta. Sem volta. Né? E olha que ela só tem 3 anos, né? E o tanto que isso acabou fazendo mal pra gente, né? Tanto no comportamento, quanto na falta de atenção. Às vezes a gente fala com ela e é como se a gente não estivesse falando com ninguém, né? De tanto que prende, né? Tanto que faz mal pra ela. Sim. Isso, né? E aí não brinca, não faz várias coisas que uma criança deveria fazer, que perde um tempo ali significativo. E aí uma coisa assim, né? Então eu deixo pra gente falar sobre isso, né? Porque ali fala, né, das coisas que essa desordem desenvolve na criança, né? A bulia, né? Que essa abulia é a incapacidade de escolha, incapacidade de se decidir, de tomar decisões, excitabilidade, ou seja, ela desenvolve a pessoa fica muito ansiosa ali também. Não tem estímulo próprio, não é algo assim? Tipo assim, ela se desenvolve uma ação ao ter um estímulo, né? Ela fica sem... A criança... Ela, parada, né? Exatamente. E a avidez, né? Que é um desejo insaciável. Né? A insegurança, exatamente, né? E essa avidez também vai produzir ansiedade, todas essas coisas, né? Aí as compulsões, né? Os tiques, né? Um monte de coisas. Mas a gente fala sobre isso, né? Depois na nossa próxima, porque eu acho que é um assunto que dá bastante margem pra gente, né? Mas aí uma das coisas que eu queria falar assim, né? Que ele fala aqui, que infelizmente não é muito da nossa realidade, né? Pegando só esses minutinhos que a live ficou travada, pra gente passar um pouco do horário. O quanto a gente vê, e eu estava vendo isso, né, eu estava acompanhando, eu até passei lá para mulheres da Cruzada, né, eu passei uma indicação de uma estudante, que ela é um youtuber agora, né? Um vídeo que você mandou. Que ela falando bastante sobre isso também, né, uma youtuber aí, que ela é especialista, ela não é cristã, né? E ela é especialista em inteligência, né? E ela estuda sobre mídia, essas coisas. E eu vi ela falando sobre isso, eu falando, gente, ela está falando exatamente aquilo que Padre Jonas, aquilo que você vai pegar Padre Pio, vai pegar, todas essas pessoas nos falaram, né? Que nessa grande tribulação que a igreja vai viver, né? Que não é se a igreja viver, a igreja vai viver, né? Que a igreja vai viver como a preparação para o fim dos tempos, o quanto é importante, né, que aquelas famílias que quisessem se preservar tentassem sair fora desse meio urbano, né, procurassem lugares mais isolados, né, procurassem viver de uma forma mais primitiva mesmo, né, primitiva. E
o quanto que a sociedade nos leva a isso, né? A nos atrair cada vez mais para os grandes centros. E aquela profecia do Padre Léo, do Padre Jonas, falando que no final dos tempos só sobreviveria quem estivesse mergulhado em uma comunidade, vivendo sobre uma comunidade, é exatamente aquilo que nós trouxemos aqui do livro, que o quanto é importante, e a regra de São Bento ela fala isso, o quanto é importante que as casas conseguissem ter, pelo menos, produzir parte dos seus alimentos. Pelo menos os chás, os temperos, uma fruta, alguma coisa, né? E o quanto já se perdeu. E o quanto já se perdeu disso, né? Então, assim, quem tem oportunidade, né? Hoje eu falo para você que tem oportunidade. De repente você tem um quintal, uma casa, de repente você mora no interior e pensa em outras coisas, né? Olha quanto você está mais próximo daquilo que seria o ideal para a sobrevivência nos próximos tempos, não é para ninguém se desesperar, né? Como nós que estamos aqui não, né? A gente tá, mas é um fato de repente de se programar, né? De se programar para o futuro. O que eu penso do meu futuro? De repente, em vez de querer comprar uma casa na praia, né? ou um apartamento maior, que é mais próximo do centro, que facilite a minha vida, tá? Eu pensar em me afastar realmente, né? Afastar um pouco mais naquilo que é possível, porque de repente possa virar refúgio para muitos dos nossos. Talvez a gente não esteja mais aqui, mas esse lugar mais afastado possa vir a ser refúgio, né? Que o nosso lar possa ser o nosso refúgio. Exatamente. Se a gente não consegue trazer para nós hoje um refúgio dentro do nosso lar nos dias atuais, imagina daqui a uns anos como que vai ser. Sim, né? Porque a tendência das coisas é piorarem, né? E o alimento, né? Porque, gente, se a gente for entrar em questão aqui, são tantas coisas, né? Os transgênicos, a manipulação, né, da massa, da nova ordem que eles querem trazer para a gente, interfere tudo. Então, quanto mais a gente conseguir viver de uma forma assim que a gente consiga... mais natural. Exatamente. Que hoje em dia se perdeu, né? A palavra do livro é subsidiariedade, né? Nós precisaríamos de uma subsidiariedade, né? Que é a gente não depender da massa, a gente ser mais independente. Aquela família, e a gente vê que é o contrário, na escola é o contrário, porque agora é o Estado que quer mandar nos nossos filhos, é o Estado que quer dizer o que a gente deve ensinar, o que a gente deve falar. Então, os alimentos a gente está comendo o que eles estão mandando, a gente está comprando o que eles estão mandando. Então, assim, essa subsidiariedade é a gente poder... tomar conta do nosso lar, tomar conta da nossa casa. E é uma dica também que o livro traz pra gente, tá bom? E nós já passamos um pouquinho do horário, a nossa live travou, fica gostoso, né? De falar também, né? Mas a gente vai dando sequência, vocês podem mandar as perguntas, é uma partilha, nós estamos aqui partilhando, não é uma formação, né, Andressa? Então, como formação, como não é uma formação, manda aí, né? Mesmo que for corrigindo. E até corrigindo, porque nós estamos partilhando, né? Então, não é uma formação, tá bom? E outras coisas que a gente pode estar trabalhando também, né? Para que o nosso lar esteja agradável, para que o nosso lar seja o nosso Carmelo, amém? Amém. Vamos encerrar então, vamos trazer a mãezinha para mais perto da gente. Pro meio, né? Trazer ela pro meio. Ensinar pra gente. Então, diante de tudo isso que nós conversamos, entrego a Ti, ó Mãe querida, todos os nossos corações, de todas as pessoas que estão nos acompanhando, de todos nós da comunidade Sal e Luz, de todo mundo, né, que os nossos amigos, nossos familiares, os nossos sacerdotes, todas as pessoas que vivem no Carmelo, os monges, os frades, toda a nossa igreja, todo o nosso clero, nosso Santo Padre, né, o Papa também, que a Senhora possa tomar conta de tudo, tomar conta da nossa mente, tomar conta do nosso coração, para que a nossa alma possa se enriquecer cada dia mais do Espírito Santo, para que a nossa alma possa ser fortalecida pela comunhão dos santos,
né, pela santa comunhão espiritual, que através, ó Mãezinha, da tua delicadeza, do seu servir, do seu calar, nós possamos nos espelhar em Ti, para que a nossa vida consiga ser regida através da Senhora, que a nossa vida consiga ser regida, o nosso lar consiga ser transformado e transfigurado naquele lar santo, naquele lar propício para o bem, naquele lar onde nós possamos ser capazes de amar, de respeitar, de sentir realmente a presença de Deus. Entrego todas as pessoas que nos acompanharam, toda a comunidade São Luz, todas as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, na quinta-feira que vem, nós estamos aqui novamente reunidos, né? Para partilharmos mais um pouco, né? Participe com a gente novamente, né? Chame mais pessoas. É um horário meio difícil, né? Por enquanto, na quarentena, para a gente que está dentro de casa dá, né? Por enquanto. Mas a gente grava também, joga depois, para quem vê depois, né? Pode trazer também as suas dúvidas, para a gente fazer esse trabalho juntos, né? De estar na presença do Senhor. Amém? Amém. Um beijo. Um beijo, tchau. Até. Que desliga.